Indie Júnior Porto. 6º Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil. De 25 a 30 de janeiro, venha percorrer o caminho para a imaginação. Mais informações em indiejunior.com. Olá, estamos no Teatro Rivoli, após a apresentação da 6ª edição do Indie Júnior Porto. Estamos com Jéssica Pestana, da direção do festival, que nos vai dar a conhecer um pouco mais do que será esta 6ª edição, depois de uma 5ª do ano passado, um bocado mais dificultada por causa da pandemia. Jéssica, 6ª edição, se calhar até também um pouco a ver com isto da pandemia, uma edição de pontes, que tenta ligar o real ao imaginário e tentar fazer, se calhar, esquecer-nos um pouco disto tudo que estamos a viver. Fala um bocadinho desse conceito que escolheram para este festival. Eu acho que este tema foi escolhido um bocadinho porque, de facto, quando nós estamos, há uma impossibilidade de nós irmos a sítios e de sairmos, o cinema funciona um bocadinho como um veículo para nos levar a outros lados que nós não podemos ir, se calhar, fisicamente. E então pensámos que seria um tema que devia ser trabalhado, até porque, de facto, se pensarmos em pontes que não são físicas, o cinema pode nos levar a vários sítios, não é? É uma forma de ver o cinema pelos olhos de outra pessoa e ver o mundo pelos olhos de outra pessoa. Então, desloca-nos um bocadinho da pessoa que nós somos e deixa-nos ir para outros lugares. Por outro lado, este é um festival que tenta já conquistar públicos para o cinema. Não podemos esquecer que há um pai do Indie Júnior Porto, certo? Um pai ou uma mãe, digamos assim. Tudo começa já dia 15, portanto já este sábado com o warm-up. Fala um bocadinho desse introito, digamos assim, dessa pré-apresentação. O warm-up nós normalmente funciona um bocadinho até mais para público que não nos conhece e que está, se calhar, que não sabe muito bem o que esperar do nosso festival, e é uma espécie de cheirinho para ter uma noção do que aí vem. E normalmente, a nossa programação toca em pontos muito fortes, às vezes não, às vezes são só filmes divertidos, às vezes são coisas muito sérias de uma maneira mais soft, não é? Porque não pensar que é um festival para crianças e continua a ser, mas é um bocadinho para pessoas que não conhecem a nossa programação e para terem uma ideia do que podem esperar durante o festival. Depois já na programação, já vamos às sessões especiais, depois na programação podemos dizer que há duas vertentes. Há a vertente das escolas, que é uma aposta muito forte do Indie Júnior, e depois a outra vertente que é para as famílias, para os pais, os avós, os tios que quiserem vir com as crianças ver os filmes. Essa vertente pedagógica das escolas tem sido a âncora deste festival, certo? Sim, até porque há escolas que participam desde a primeira edição e o festival é uma forma de dar acesso a crianças que não têm acesso a eventos culturais e a filmes, principalmente os nossos filmes, que não estão disponíveis num circuito mais comercial e que de facto é uma programação muito rica e de filmes de todo o mundo, e que nós gostamos de facto dar essa possibilidade de ver, de refletir e de pensar sobre os filmes, e que são filmes que muitas vezes posteriormente são trabalhados pela escola, pelas professoras, portanto eu acho que o facto de ser dividido entre escolas durante a semana e famílias para o fim de semana é um ponto muito forte do nosso festival, porque de facto o grosso, a maior parte dos espectadores são de escolas. E este ano com a vantagem do regresso às salas de cinema.
Sim, O exatamente. passado foi online. Sim, no ano passado tivemos que nos adaptar, pronto. E, Este ano há um misto, não há? este ano há um misto, de facto, que ainda assim estamos em tempos complicados, não é? Continua a ser complicado e, portanto, demos as duas opções, achamos que pensar numa proposta mais híbrida, não é? Que seria uma forma de continuar a dar acesso, não é? Há alunos que não podem vir, ok, veem os nossos filmes de forma online e achamos que isso era a melhor solução neste momento. Outro regresso é o cinema de colo, que o ano passado não houve por causa da pandemia, mas fala um bocadinho desse, porque cinema para bebés é assim um bocado, as pessoas ficam assim meio estranhas. Então, o cinema de colo, pronto, infelizmente não aconteceu no ano passado. Mas de facto nós queremos criar a primeira experiência em sala de cinema e para bebés é um bocadinho complicado em termos de concentração e então pensamos numa programação mais sensorial, também os filmes trabalham de uma forma sensorial, apostamos muito na música, apostamos muito nas cores e tem uma cenografia especial, então toda a experiência é assim uma experiência artística, digamos, não é a sessão de cinema mais convencional, não, mas de facto sentimos que há uma falha na programação artística desde que nascem, não é, até aos 3 anos, ainda que esta sessão de cinema de colo seja recomendada para pelo menos bebés com mais de 6 meses. Ok. Outra sessão que será no encerramento é o cineconcerto, uma vez mais a música também, e será também uma experiência sensorial, apesar de não ser para bebés. Sim, e aí também convidamos todos os adultos também que possam vir, acho que é ótimo para todas as idades. A sessão de cineconcerto vai ser musicada pelo José Valente e tem uma programação com filmes, pensamos em filmes dos primórdios do cinema, que gostamos de trazer sempre, não é? São as bases do cinema. E este ano temos nomes como o Buster Keaton, que normalmente já são trabalhados, mas tentamos trazer também nomes de mulheres realizadoras que de certa forma foram silenciadas pela história do cinema. É o caso da Alice Guy Blaché, por exemplo, e eu acho que isso só enriquece a nossa programação, porque de facto são filmes que normalmente não estão disponíveis em sala. Outra vertente importante são as oficinas, onde se dá uma primeira experimentação às crianças sobre como é que é estas coisas do cinema e as suas técnicas, digamos assim. Sim, as oficinas também é um ponto forte do nosso festival e normalmente acontecem todos os anos e normalmente pensamos todos os anos em novas oficinas. O que acontece é que às vezes a partir de um filme pensamos numa atividade relacionada com o filme e que pode ser uma experiência criativa para as crianças e que só amplifica todo o conceito, não é? Ajuda a refletir sobre os filmes, sobre a maneira como se fazem os filmes, porque as crianças principalmente não pensam como é que isto é feito, não é? E isso é ótimo também para ter outra perspectiva sobre o cinema. Portanto, entre filmes, oficinas, cineconcertos, Teatro Rivoli, Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Casa das Artes, Reitoria da Universidade do Porto e o Maus Hábitos são os locais que acolhem os cerca de 50 filmes que vão ser exibidos. Jéssica, uma mensagem para o público, para esta 6ª edição do Indie Junior Porto. Eu acho, o que eu gostava, eu também acho que as pessoas querem voltar a ter uma vida normal e eu acho que vamos sempre privilegiar ver cinema em sala, nas melhores condições para ver cinema e, portanto, queria convidar toda a gente, adultos, crianças, toda a gente, pais, tios, avós, primos, para virem ao nosso festival, porque de facto a programação, os filmes que nós vamos passar e as atividades que nós temos valem mesmo muito a pena.
entre 25 e 30 de janeiro, Cidade do Porto, 6ª edição do Indy Júnior Porto. Indy Júnior Porto. 6º Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil. De 25 a 30 de janeiro, venha percorrer o caminho para a imaginação. Mais informações em indyjunior.com.